39. Gênesis 39 é o texto do sermão dessa manhã, irmãos, dando continuidade à série de exposições no livro de Gênesis, que temos feito aqui desde o ano de 2023. Vai fazer 3 anos que estamos expondo Gênesis. Bem, quando eu olho para Martin Lloyd Jones com a sua exposição da Epístola aos Romanos, eu me consolo. Que estejamos já no capítulo 39 em 3 anos. Gênesis 39, irmãos. Assim diz o Senhor. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão, achou graça em seus olhos, e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. Amém. Até aqui, irmãos, o restante do texto nós vamos lendo à medida que formos avançando na exposição. Oremos ao Senhor nesse instante. Deus bendito, eis a tua palavra. Ilumina as nossas mentes para compreendê-la, Senhor Deus, e nos transforma pela verdade que elas nos ensinam. Recebe a glória que te é devida e aperfeiçoa-nos, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Eu acredito que a maioria de vocês tem e carrega essa imagem, talvez mais vívida do que eu hoje. A ideia de um final de semana onde sentamos com os nossos filhos e resolvemos montar um grande quebra-cabeças. Sabe aqueles quebra-cabeças de 1000 peças? No início, nós espalhamos tudo sobre a mesa. Olhamos para aquelas formas desconexas, cores que parecem não fazer sentido algum, e por vezes encontramos peças com bordas escuras e sombrias que parecem não pertencer àquela imagem bonita que vem na caixa, que nos dá uma visão geral do quadro que pretendemos montar, encaixando cada uma daquelas pecinhas. Assim como esse quebra-cabeça, irmãos, por muitas vezes é assim que olhamos para as nossas vidas. Como essas peças, muitas vezes desconexas e com cores que não parecem fazer sentido, aquela imagem que temos na mente que veio na caixa. Olhamos para os fragmentos de nosso cotidiano, como a demissão do emprego, uma calúnia sofrida no trabalho, uma ofensa recebida por um amigo, uma distância forçada da família, e então passamos a nos questionar acerca do quadro geral deste grande quebra-cabeças que é a nossa vida. E mais ainda, irmãos, passamos então a questionar muitas vezes onde está Deus nessa condição. No capítulo 39 de Gênesis, nós somos convidados então, irmãos, a entrar nessa mesa de montagem de Deus, do quadro da vida de José. Veremos hoje então que
mesmo quando o crente está no fundo de um poço ou no isolamento de uma prisão, a graça pactual de Deus está agindo as peças desse grande quebra-cabeça pela sua providência. E vai findar no bem dos seus eleitos e na glória do seu nome. Sendo assim, eu peço que você volte seus olhos ao texto que nós acabamos de ler, observando aí o que diz Moisés nos primeiros 2 versículos. Primeiros 2 versículos, irmãos, percebam que Moisés faz uma ligação aqui do capítulo 39 com o final do capítulo 37, onde José, depois de ser vendido como escravo por seus irmãos a uma caravana de ismaelitas por 20 moedas de prata, é em seguida vendido por essa caravana a Potifar. A Escritura diz que Potifar era um oficial, como é que está aí, irmãos? Veja, era um oficial de Faraó e capitão da guarda. E certamente a quantia pela qual esses ismaelitas venderam José a Potifar era uma quantia superior a que pagaram por ele aos seus irmãos. Logo, isso nos mostra que algo despertou o interesse desse homem em José. Havia algo em José que despertava o interesse de Potifar. Então, quem era Potifar? Ora, a Escritura diz que Potifar era oficial de Faraó. No entanto, o termo que é utilizado aqui que foi traduzido aqui, pelo menos na maioria das versões, como oficial de Faraó, é a palavra hebraica saris, ou saris. E essa palavra significa eunuco. Então, o que Moisés está dizendo? Que Potifar era eunuco de Faraó. Aí talvez você escute isso e diga assim, mas espera aí, pastor. Ele tinha uma esposa, o texto está dizendo que ele era casado. Como é que ele era eunuco? De fato, a palavra é literal, irmãos. E certamente ele era eunuco. E não há contradição aqui. E eu vou explicar o porquê. Um eunuco, segundo as Escrituras, era um homem que havia tido seus testículos cerrados sobre um trilho. Ou seja, era um homem que havia sido castrado. Na antiguidade, irmãos, os cargos de confiança eram, de um modo geral, ocupados por esses eunucos. Entretanto, com o passar do tempo, o título passou a ser aplicado a qualquer alto funcionário do alto escalão real, independente da sua condição física, se castrado ou não. Quando nós pesquisamos acerca dessa pessoa, de quem era Potifar, se considerarmos o que diz o Midrash Bereshit Rabbah 86 e versículo 3, um Midrash fundamental na tradição judaica sobre o livro de Gênesis, Potifar era um eunuco do faraó egípcio. Ele compra José com intenções espúrias, intenções para fins imorais, no caso, pederastia. No entanto, diz a tradição judaica que Deus castrou a esse homem para preservar José, para impedir que o piedoso José fosse por ele molestado, como afirma-se em outro tratado, que é o Tratado de Sotá, lá no capítulo 13b do Talmud babilônico. Além disso, um grande rabino exegeta judeu da Idade Média, o rabino Rashi, confirma
E logo isso está em perfeita harmonia com o que declara Moisés logo em seguida no versículo 2, ao dizer que, ao ser comprado por este homem, Deus estava com ele. Deus estava com ele. Então, se nós pensamos, irmãos, que ser repudiado pelos seus próprios irmãos, ser lançado numa sepultura, numa cova, num buraco, num poço profundo, e deixado ali para morrer, até que então seja vendido para uma caravana como escravo, ele é comprado agora por um homem perverso. Porque a Escritura diz que Potifar, além de eunuco, era o quê, irmãos? Capitão da guarda, ou seja, capitão dos executores de Faraó, capitão dos carrascos, da ala mais violenta que havia no exército de Faraó. Então, além do humor ácido, era um homem pervertido, e José é comprado por esse homem. Então, se o cenário era ruim, aparentemente se torna ainda pior. Mas o que diz Moisés acerca disso? Deus estava com José. Veja que logo no versículo de número 2, depois desse cenário caótico, catastrófico e terrível para José, como se as coisas não pudessem piorar na vida dele, logo em seguida, o Senhor faz uma afirmação na sua palavra, que é o alicerce de toda a nossa vida, irmãos. Esse é o alicerce de toda a nossa vida. O Senhor estava com José. Ora, por que o alicerce de toda a nossa vida? Porque a maior bênção, irmãos, que nós podemos ter nas nossas vidas. Guardem isso, meus irmãos. A maior bênção que nós podemos ter nas nossas vidas não é não passarmos por problemas, não é enfrentarmos tribulações, não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio delas. É ter a presença de Deus no meio delas. Entendem, irmãos? A maior bênção que você pode receber, além da cura de uma doença terminal e irreversível, é a de que Deus, apesar disso, está com você. Sabe, aquele momento da vida em que todo mundo lhe abandona, todo mundo vira as costas para você. A única coisa que nos mantém de pé, irmãos, é sabermos dessa verdade. Que apesar de tudo isso, Deus está conosco. Deus está conosco. É por isso que aqui Moisés utiliza o nome Yahvé e não Elohim. Porque ele não está se referindo apenas ao Deus Criador, ele está se referindo ao Deus da aliança, ao Deus que pactuou com o seu povo uma aliança de sangue e que não deixará esse seu povo, esses seus eleitos se perderem. É uma presença, irmãos, diferente de qualquer outra presença nas nossas vidas. Porque é uma diferença que transforma o ambiente. Veja, José era um escravo. Mas ao passo que ele era um escravo, a Bíblia diz que ele também era um homem próspero. Um escravo próspero. A gente às vezes olha para isso e para pensar e acha que é uma ironia. Mas não é ironia, irmãos. É a verdade, uma verdade confundida por muitos hoje. Por que confundida por muitos hoje? Ora, porque quando nós falamos em prosperidade em nossos dias, automaticamente as pessoas associam isso ao quê? A finanças. A ter muito dinheiro, a ter muitas posses. Vejam que a prosperidade que a Bíblia fala de José não podia ser medida nessas coisas. Não podia ser medida nem por sua liberdade.
podia ser medida na eficácia da sua mordomia. Na eficácia da sua mordomia. Tudo que esse homem fazia prosperava. O trabalho de suas mãos era próspero. Crescia, dava frutos. Isso me lembra o texto de Colossenses 3:23. Algumas crianças aqui devem lembrar muito bem desse texto. O apóstolo Paulo, em Colossenses 3:23, diz que tudo o quanto nós fizermos, nós devemos fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Veja bem a importância disso, irmãos. Tudo quanto fizermos, tudo. Ele não diz, é só o trabalho, é só a maneira como você fala com a sua esposa, ou com seus filhos, ou com o seu vizinho, ou com seus colegas, ou com seus familiares, ou com os irmãos da sua igreja. Não é apenas essas coisas, é tudo o que nós fazemos. Nós devemos fazer com todo o nosso coração, como se estivéssemos fazendo diretamente para o Senhor, e não para os homens. Era assim que José agia. Era exatamente assim que José agia. E sabe o que acontecia? Ele trabalhava dessa forma e Deus o abençoava. Deus fazia prosperar. Como é que Jacó fez lá com Labão? Ele recebia algum dinheiro, mas tudo em que ele colocava as mãos, o Senhor o abençoava, porque ele fazia de todo coração, como ao Senhor e não aos homens. William Perkins, em um de seus sermões falando a respeito de vocação e trabalho, diz que a ação de um pastor que prega a palavra é em si mesmo uma obra excelente. Sem sombra de dúvidas. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele vai dizer, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Mas Perkins, ele continua e diz, no entanto, o trabalho de um varredor de ruas ou de um limpador de fossas é tão aceitável a Deus quanto o do pastor, desde que cada um o faça de todo o coração, visando a glória de Deus e não a sua própria. Meus irmãos, a nossa vida no trabalho e no lar deve ser tal, dessa forma, que até os descrentes reconheçam. A nossa vida deve ser vivida, as nossas ações devem ser realizadas dessa forma e de tal maneira que até os descrentes reconheçam que há algo transcendente em nossa conduta. Há algo que vai além de nós mesmos. Nossas ações devem ser a exposição teológica mais clara que nosso cônjuge, que nossos filhos, que nossos vizinhos, que nossos colegas de trabalho, que nossos irmãos, que nossos familiares terão em toda a sua vida. Como José. Porque a vida de José era assim. E Deus o abençoava, e Deus o prosperava em tudo o que fazia. E isso era tão notório, irmãos. Era tão perceptível, que até o pagão egípcio Potifar percebeu. Vejam aí os versículos 3 ao 6. O texto diz assim, vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e serviu-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Como nós falamos no início, Potifar compra José achando que poderia se aproveitar dele sexualmente. No entanto, ao ser impedido por Deus,
Ele passa a olhar para aquele homem de modo diferente, porque ele age diferente de todos os outros servos. O seu trabalho é feito com excelência, com dedicação, e tudo que ele faz, tudo que ele toca, prospera. Assim, ele o coloca dentro de sua casa. E não apenas dentro de sua casa. Posteriormente, à medida que o trabalho é executado e prospera, ele o coloca sobre a sua casa. Moisés diz que Potifar entregou na mão de José tudo o que tinha. E sabe o que aconteceu? Deus abençoou a casa daquele egípcio, daquele pagão, daquele ímpio, por amor a José. Porque, irmãos, a prosperidade dos ímpios é, de uma maneira ou outra, fruto da bênção do Senhor que está na vida daqueles que são fiéis. O ímpio prospera por causa da graça, por causa da bênção do Deus eterno sobre os seus eleitos. E o ímpio Potifar é um exemplo disso. Ele é abençoado por causa de José. Porque o alvo de Deus, ao derramar de suas bênçãos, irmãos, nunca é o ímpio, mas o justo que se encontra entre eles. E certamente os irmãos vão lembrar aqui da petição de Abraão com relação a Sodoma e Gomorra. Ele diz: mas Senhor, se lá tivessem justos, o que Deus diz? Se lá tivessem justos, eu não destruirei Sodoma e Gomorra, por amor destes. Mas se lá tiver pelo menos 50, mas se lá tiver pelo menos 10, o que Deus diz? Não destruirei aquelas cidades. Mas ela foi destruída. Por quê? Porque não havia justo nenhum sequer naquele lugar. Deus abençoou o ímpio. Deus abençoou o ímpio por causa do amor que tem pelo eleito. Pelo eleito. Na casa de Potifar, José estava sendo preparado por Deus, irmãos. Ora, se nós pararmos para pensar, foi exatamente na casa de Potifar que José aprendeu a administrar uma economia complexa. Cada relatório que ele fazia, cada contabilidade das colheitas, Deus o estava preparando, sabe para o quê? Para uma tarefa muito maior. Salvar o mundo da fome que anos depois viria. Deus estava preparando José para servir em algo muito maior à frente. No entanto, como nós dissemos no início, irmãos, prosperidade na vida do crente não é sinal de ausência de tribulações ou dificuldades. Se a prosperidade de José foi alvo da confiança de Potifar, a beleza e a formosura do servo do Senhor foram alvos de sua desgraça. Porque vejam aí o que diz os versículos 7 até o versículo 19. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. Muitas vezes pensamos que
se estamos sob a bênção de Deus, o caminho será uma linha reta para o sucesso. Mas o caminho de José não foi assim, irmãos. E como nós vimos e ouvimos, Deus sempre esteve com esse homem. Assim como sempre esteve com seu pai, Jacó. O caminho de José foi cova, o caminho de José foi escravidão, o caminho de José foi prisão. Mas ao final, o destino dele foi sentar-se no trono. Deus poderia ter levado José ao Egito numa carruagem real, mas ao invés disso, ele usou a inveja cruel de seus irmãos e o comércio de seus parentes ismaelitas. Porque na escola de Deus, irmãos, a dor é frequentemente a carruagem que nos leva ao destino da nossa utilidade no reino. Como diria Spurgeon, a escola da cruz é a academia da sabedoria, da qual, sem ela, somos apenas estudantes de teoria, mas nunca praticantes da graça. Veja que nestas linhas que nós acabamos de ler, nós podemos enxergar toda a anatomia da tentação e a vitória que se conquista através de uma vida piedosa no temor do Senhor. Como a integridade do justo brilha aqui contra a escuridão da luxúria, bem diferente do que aconteceu com outro personagem, também filho de Jacó, no capítulo anterior, que foi Judá, irmão de José. O texto diz que essa mulher, da qual não é citado aqui o seu nome, falava com José dia após dia que queria deitar-se com ele. E percebam, irmãos, que a tentação raramente é um evento único. Na verdade, ela é uma guerra de desgaste. Porque o pecado, o mal, não tenta nos derrubar com um único golpe fatal, mas através de um cerco prolongado. Porque a estratégia do inimigo é nos causar pela repetição, nos cansar pela repetição, nos deixar exaustos e fracos para então sucumbirmos. Porque se ele não nos faz cair hoje, ele tentará outra vez amanhã, e outra vez depois de amanhã, e outra vez depois e depois de amanhã, e assim sucessivamente. John Owen dizia que o pecado não apenas está em nós, mas ao nosso derredor. Sempre agindo. E se não for combatido, ele ganhará terreno. Ele avançará suas linhas. E certamente, meus irmãos, esse é um grande problema, pois em nossos dias, muitos têm se preocupado apenas com a queda e as consequências decorrentes dela, mas não em evitá-la. E aqui está a raiz do problema. Porque a gente fala de pecado, a gente aponta para o pecado, a gente medita sobre as consequências que isso vai trazer nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, na vida do nosso cônjuge, na vida dos nossos familiares, mas a gente não medita, não para, não pensa e não faz nada para evitar isso. Evitar isso. Antes nos acomodamos. Não se enganem, irmãos. O perigo real não é apenas o ato pecaminoso, mas o resfriamento da alma. Um processo através do qual o pecado trabalha para tornar a oração na sua vida enfadonha. A pregação chata. O culto exaustivo. A palavra de Deus, algo comum. E que dá sono, e que dá enfado, e isso todos os dias, e aos poucos vai minando suas defesas. Pouco a pouco.
O pecado dessa mulher segue o modus operandi de todo o pecado. Vejam, primeiro ela viu, ela pôs os olhos. Ela viu que José era um homem santo, era um homem formoso de aparência, diz a Escritura, formoso à vista, formoso de porte. Como dizia meu velho pai, aparência de fidalgo. A beleza de José era notável, irmãos. Perceptível. E eis aqui o problema. Porque a beleza notável, seja dos homens ou das mulheres, frequentemente tem sido uma armadilha perigosa. Não apenas para os outros, mas para aqueles que a portam. Cuidado, irmãos, pois o favor que é concedido por causa da beleza muitas vezes é enganoso. Ele tanto pode conduzir ao orgulho, quanto à cobiça, à lascívia e à prostituição. A senhora de José tinha um marido que deveria ter sido para ela como um véu sobre os seus olhos, por todos os outros. No entanto, ela arranca esse véu. Ela o rasga ao dizer como uma prostituta, deita-te comigo. Percebam que quando um espírito impuro consegue a posse e o domínio de uma alma, a situação é parecida com a daquelas que são possuídos literalmente por demônios. Logo, as roupas do recato são jogados fora e os grilhões e as cadeias da vergonha são quebrados. Quando a luxúria se apropria do coração, a decência, a reputação e a consciência são sacrificadas neste altar profano do desejo incontrolável. De modo que depois de serem sacrificadas, nada pode detê-la. Nada consegue pará-la. Exceto uma coisa. Uma única coisa. O temor do Senhor. O temor do Senhor, irmãos. Notem que diante daquela tentação, José não disse, olha senhora, espera olha, se o patrão souber, olha, senhora, se o senhor Potifar descobrir, eu vou estar arruinado, senhora. Tenha misericórdia de mim. José não teve dedos para tratar, irmãos, porque uma situação como essa, o crente não pode ter dedos para tratar, ele tem que ser justo e firme. Ele não disse, olha senhora, a senhora é muito bonita, mas é do meu Senhor, e quem vai sofrer as consequências sou eu. Com medo e ao mesmo tempo desejo. O que fatalmente culminaria na queda dele. Antes disso, vejam o que ele diz. Ele diz, eis que o meu Senhor entregou em minha mão tudo o que tem. Ele olha para ela e diz, senhora, meu Senhor me entregou tudo o que tem na sua vida. Ninguém há maior nesta casa do que eu, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, que é sua mulher. Como, pois, eu faria tamanha maldade? Veja bem, como, pois, eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Maldade, pecado. Como eu faria isso?
como eu pecaria contra Deus. Todo pecado, irmãos, é um pecado contra Deus. Nós precisamos aprender isso. Quando nós fazemos o mal ao outro, ao nosso próximo, não é apenas ao nosso próximo que nós estamos ofendendo. Nós estamos ofendendo o próprio Cristo, porque todo pecado é pecado contra Deus. Quando nós desprezamos o nosso irmão, nós estamos pecando contra Deus. Quando nós mentimos para o nosso irmão, nós estamos pecando contra Deus. Quando nós desejamos a mulher do nosso irmão, nós estamos pecando contra Deus. Porque todo pecado é pecado contra Deus. Agir com maldade contra o nosso próximo, com ingratidão, com falsidade, com cobiça, é pecado contra Deus. Porque todo pecado é pecado contra Deus. Por isso que Davi no Salmo 51 diz: pequei contra ti, Senhor, contra ti somente. Ora, o que tinha sido o seu pecado? O adultério com a mulher de um dos seus grandes oficiais, que fazia parte do seu rol de amigos. Mandou assassinar o homem para tomar a mulher dele. E diante de Deus ele diz: pequei contra ti somente. Por quê, irmãos? Porque todo pecado é pecado contra Deus. Mas há ainda quem diga: pobre da mulher de Potifar. O Midrash Tanhumá e outras fontes menores ligam a castração de Potifar à frustração de sua esposa. Segundo essa tradição, sendo Potifar eunuco, sua esposa, sentindo-se negligenciada, buscando os sábios do Egito por um conselho acerca de como deveria lidar com essa situação, recebeu o conselho de se deitar com outros homens, com seus servos, e em especial se deitar com um escravo hebreu. E isso explica, irmãos, porque foi tão agressiva para com José. Ela via em José a única chance que havia sido profetizada por aqueles sábios do Egito de cumprir com o seu destino e satisfazer os seus desejos, já que o seu marido não era capaz disso. Nós não podemos olhar para um negócio como esse e não perceber, irmãos, o tamanho da iniquidade que envolvia aquela mulher. Como o seu coração estava mergulhado no mal. Olhar para uma cena como essa e não enxergar a mão de Satanás, sem dúvida agindo nisso. Pois percebendo que não podia vencer José nas tribulações, não podia vencer José nos problemas do cotidiano, não podia derrubar José nas dificuldades, pois mesmo em meio a tudo isso, José conservava-se íntegro e piedoso. Atacou nos prazeres. Os prazeres. Porque às vezes a gente olha para esse termo e nessa condição aqui, tá certo que o contexto é um contexto de prazer sexual, mas há outros prazeres pelos quais nós somos tentados todos os dias. E acreditem, principalmente neste dia. O prazer de ficar em casa, deitado na cama, assistindo uma série. O prazer de ir para a praia, comer um peixe assado, um caranguejo. O prazer de fazer uma viagem, passear com a família, conhecer outros lugares. O prazer. O prazer. Então Satanás vê
Nisso a oportunidade de derrubar José. Quantos não caíram nisso, irmãos, ao longo da história? Quantos não caíram nas garras dessa mulher antes de José? Quantos não têm caído em mulheres como essa mulher nos nossos dias? Quantos casamentos não têm sido afetados por isso? Exatamente isso. A busca desenfreada por prazer. A falta de contentamento que brota. Lembra do que eu falei? O problema das divisões de Corinto não vinha só das divisões, mas vinha de outros pecados dentro do coração deles. Idolatria, orgulho. Por isso eles se dividem. O marido que geralmente trai a esposa é porque não consegue ter contentamento com a mulher que Deus lhe deu. A mulher que trai o marido é porque não consegue achar contentamento com o marido que Deus lhe deu. Não sente prazer com a bênção do Senhor. Todavia, com José não era assim. A santidade de José não era algo apenas aparente aos olhos dos homens, irmãos, como nós vemos muitos por aí. A gente olha, a gente observa por alguns minutos, às vezes até por dias, semanas, meses, anos, diz assim, o irmão fulano é tão piedoso. Eis ali um crente em que nós não podemos achar dolo. Mas por dentro, o coração daquele homem é carcomido de vícios. Ele só não peca mais, porque só tem uma alma. Se ele tivesse duas, ele pecaria em dobro. Mas aparentemente é piedoso. José não era apenas aparente aos olhos dos homens, como que baseado em regras sociais, mas verdadeiramente esse homem colocava a sua vida diante do Senhor. Corandel, como a gente diz. Vivia constantemente diante da face de Deus. Independente dele estar, das pessoas estarem olhando para ele numa vitrine, ou quando as cortinas dessa vitrine eram fechadas, José permanecia o mesmo homem. O mesmo homem temente a Deus. São as peças do quebra-cabeça que vão se encaixando, irmãos. E é por causa exatamente do temor que tinha ao Senhor e por saber quem era, que ele resiste à tentação, fazendo sabe o que, irmãos? Correndo. Fugindo. E eis aqui a peça-chave. Quando resistir, significa correr. Muitos cristãos caem, irmãos, porque tentam ser fortes diante do pecado, argumentar com o pecado, medir forças. José aqui, na sua atitude, nos ensina, se é que nós podemos falar isso, de uma teologia da fuga. Diante da tentação, ele deixa sua roupa nas mãos da mulher e foge. Ele prefere perder suas vestes do que sua virtude. Ele prefere ser mal visto pelos homens, andando nu pela casa, do que ser mal visto por Deus e se sentir desnudado diante do Senhor. Ele prefere ser culpado pelos homens do que culpado por Deus. Ele prefere desobedecer a sua senhora e humilhá-la, rejeitando-a, que desobedecer a Deus e ofendê-lo.
ele prefere sofrer o dano por temor ao Senhor. Sofrer o dano. Percebam, irmãos, que às vezes obedecer a Deus resultará em sofrimento imediato para nós. Fazer o que é certo, falar a verdade, muitas vezes pode nos trazer danos temporais. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6:7, fala sobre isso. Ele repreende os cristãos de Corinto por levarem as suas disputas judiciais perante os tribunais pagãos, em vez de as resolverem entre eles mesmos. Paulo diz assim: na verdade, já é uma completa derrota para vós o fato de terdes processos um contra os outros. Veja, Paulo diz que já é uma derrota. Antes mesmo de levarem para os magistrados, vocês já perderam. É terrível isso na vida de vocês. Vocês deveriam sentir vergonha disso. Vocês deveriam sentir vergonha disso. De não terem feito o que o mestre nos ensinou. Ele disse: se o teu irmão te ofendeu, se o teu irmão pecou contra ti, vai ter com ele, tu e ele, resolve. Vai lá e diz para ele: irmão, você me ofendeu, eu estou ofendido com o que você disse, eu estou ofendido com o que você fez. Profundamente ofendido. Então não faça mais isso. Eu sou teu irmão, o sangue que te lavou, lavou a mim também. O amor com que Cristo te amou, amou a mim também. E se o teu irmão não te ouvir, leva outros dois, para demonstrarem ele junto contigo. Mas ao não fazer isso, nós já estamos derrotados, irmãos. Paulo diz: já é uma completa derrota para vós o fato de terdes processos um contra os outros. Paulo está dizendo: olha, você que tem algo contra o teu irmão e não resolveu ainda, você é um derrotado, você já perdeu essa batalha. Você já caiu juntamente com ele. E quanto mais você posterga, pior as coisas ficam. Paulo vai dizer: por que não estáis prontos antes a sofrer a injustiça? Porque não é assim, irmãos? Não é exatamente assim. Eu vou me rebaixar para o fulano, vou nada, se ele quiser que venha atrás de mim. Aí a gente olha para a cruz e vê Cristo fazendo a mesma coisa conosco, não é? Ele que é justo, nós não. Mas Cristo fez assim: eu vou atrás desse povo, foi eles que me ofenderam, se quiserem, que me procurem. Se quiserem, que sejam crucificados. Não é assim que Cristo faz conosco, irmãos? Ele sendo justo, aí nós o imitamos. Por isso Paulo os indaga: por que não estáis prontos antes a sofrer a injustiça? Por que não estáis prontos antes a sofrer o dano? Se o único justo que andou sobre a face dessa terra sofreu dano no seu lugar. Sofreu da injustiça por sua causa. Veja, Paulo os ensina que é preferível ser lesado ou sofrer o prejuízo do que escandalizar o evangelho através de litígios públicos. Vou repetir. É preferível sofrer o dano, o prejuízo. Ah, estão falando mal de mim? Pois que falem.
eu não vou pagar o mal com o mal. Eu não vou escandalizar o evangelho. Entrando em um litígio público. Porque geralmente quem faz isso, faz não buscando justiça, mas a própria justiça. Vingança é o nome disso. Vingança. E a vingança não cabe a nós. Paulo diz: irai-vos e não pequeis. Não queiram se vingar. Mas dai lugar à ira de quem? De Deus. Porque Ele é quem nos vinga. Ah, pastor, eu fui procurar o meu irmão. Ele me ofendeu. Eu falei para ele. Eu fiz tudo como Jesus diz lá em Mateus 18, mas ele não se arrependeu. E agora? Agora você leva para a igreja. Mesmo assim, ele não se arrependeu. E agora? Eu vou ficar carregando essa ofensa para o resto da minha vida, me amargurando, sofrendo, maldizendo, escandalizando o evangelho? Jesus vai dizer: não. Paulo vai dizer: não. Dá lugar à ira de Deus. Chega diante de Deus e diz: Senhor, tu é um justo juiz. Então faz justiça na minha vida e na vida do irmão. Mas que o teu evangelho não seja escandalizado nem por mim e nem por ele. Essa deveria ser a nossa oração. E se eu tiver que sofrer o dano, que eu sofra, Senhor. Mas não pecarei contra ti. O que José faz aqui, irmãos? Se não exatamente isso. José sofreu o dano por fazer o que era certo. Por falar a verdade. A esposa de Potifar, ao ter seu desejo frustrado, gritou e os demais servos da casa foram ao seu encontro. Quando ela não alcançou o que pretendia, ela começou a proclamar para os 4 cantos do mundo. Desenvolveu uma narrativa, se vitimizou e fez de José o seu algoz. Esse hebreu veio até o meu quarto. Depois de meu marido ter dado tudo a ele, ele veio ao meu quarto tentar se aproveitar de mim. Eis aqui as vestes dele. Ela tinha até prova que corroborasse com a sua história. Vocês imaginam como os servos olham para quê? Para aquele pobre homem José, a partir de agora? O marido dela chega e ela pede para que deixe a roupa de José lá no quarto dela para ela mostrar ao marido. E ela chega e diante do marido ela tece a mesma narrativa. E sabe o que procede a partir daí? A gente diz assim, né? Não, o marido dela chamou José, conversou com ele. Tem até uns filmes que falam isso, né? Mas é mentira, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ela falou para o marido ouviu, mandou chamar José e prender ele. Ele era o comandante de quem mesmo? Dos executores. Vai lá e prende este miserável. Ele não foi lá ouvir José, a versão de José. Os outros servos, mesmo José dando um testemunho que era um homem de Deus, ignoraram isso. Ignoraram isso. E aí veja o que acontece. Versículos 20 ao 23.
E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Mais uma vez, irmãos, mais uma vez, vejam, a fidelidade não é um passaporte para uma vida livre de problemas, mas certamente é uma garantia da presença de Deus no meio delas. José estava na prisão, porém, o que diz mais uma vez Moisés? O Senhor estava com ele. Porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus fiel que não nos abandona, é um Deus que não desiste de nós. É um Deus que, mesmo em meio às piores tribulações que enfrentamos, não nos desampara. Nem mesmo quando o mundo se volta contra nós. Ele não desiste dos seus. Todos podem desistir de nós. Todos. Absolutamente todos. Até mesmo a nossa esposa. Até mesmo os nossos filhos. Mas o Senhor não desiste de nós. Nunca desistiu de nós. Esse é o Deus de José. Esse é o nosso Deus. O mesmo Deus que esteve com esse homem quando ele foi lançado no fundo daquele poço. Ele estava lá com ele. Esse é o mesmo Deus que estava com ele quando ele foi vendido àquela caravana de ismaelitas. Deus estava lá com ele. Ele não estava só. E quando ele foi comprado pelo pervertido Potifar, Deus também estava com ele quando, como escravo, foi trabalhar, fazendo os trabalhos mais servis. Deus o fez prosperar, porque em nenhum momento Deus o abandonou. E agora, em que ele havia sido acusado falsamente, condenado falsamente, preso indignamente, Deus estava com ele. Porque não há lugar onde a luz de Cristo Jesus não penetre e dissipe as trevas. E é justamente, irmãos, por Deus estar com ele, que José logo se torna o administrador da prisão. Por quê? Porque todo aquele que possui o Espírito Santo de Deus põe ordem onde há caos. José não se tornou um homem amargurado. Não se tornou um homem reclamão. Antes continuou a servir. Porque a amargura é o câncer da alma que impede que a providência floresça em nós. Assim, irmãos, voltando ao quebra-cabeça da nossa introdução hoje, deste sermão, vejam que Moisés conclui o capítulo 39 com uma peça escura, a prisão de José, a injusta prisão de José. Talvez nós olhemos para esse final e digamos assim, poxa, por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse com o pobre José? É essa ajuda que Deus dá aos seus? E geralmente é assim que nós pensamos porque não conhecemos ainda o final da história. Não é assim? Apesar de conhecermos, porque nos foi revelado. Aquela prisão foi a última preparação desse homem para chegar aonde, irmãos? A outra prisão? Não, ao palácio. Ao palácio do rei. Quando nós proclamamos aqui o capítulo 37, nós falamos do tipo que José é de Cristo. E aqui isso se torna mais evidente.
Cristo Jesus, o verdadeiro e melhor José, também foi traído por seus irmãos, despido de suas vestes, falsamente acusado, levado à prisão. Porém, Cristo foi condenado à morte. Ele foi para a prisão e da prisão para a sepultura. Sabe por quê, irmãos? Por pecados que ele não cometeu. Por pecados que ele não cometeu. Que nós cometemos. Nós, eu e vocês. Por isso ele passou por aquele julgamento infame. Por isso ele foi preso. Por isso ele foi crucificado. Por causa de nossos pecados. Foi por amor de nós que o justo Jesus morreu por injustos. Sofreu o dano no nosso lugar. Sabe para quê? Para que nós pudéssemos ser livres de tudo isso que outrora nos escravizava. Portanto, se hoje você se sente numa prisão como José, se você ainda está escravizado hoje, descanse na providência. A peça que parece escura agora é essencial para o quadro glorioso que se formará no final. Deus está montando o quebra-cabeça das nossas vidas. Sigamos firmes, irmãos, sem olhar para a direita nem para a esquerda, mas para o alvo das nossas vidas, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar?